Acho que o que está acontecendo é tão grave, porque se tivermos chuvas torrenciais que façam com que essas barragens fiquem cada vez mais sobrecarregadas, isso pode ser algo catastrófico. São biomas que estão sendo pressionados por desmatamento e isso pode agravar. Os que têm uma visão negacionista, nós não podemos esperar que eles possam ter qualquer solidariedade com a agenda do clima. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Ministra, primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade em conversar aqui com a gente do Jornal O Tempo. Queria saber da senhora se já existe uma data para o lançamento do plano de prevenção a desastres. Boa tarde a você, todos os seus ouvintes, todos que estão nos acompanhando. Nós temos trabalhado com bastante afinco na ideia de ter um plano de prevenção para o enfrentamento do risco climático extremo. É um plano que precisa de muita cuidado, exatamente pelo fato da gente não ter um similar para que a gente possa se espelhar. Nós temos algumas experiências que existem em outros lugares do mundo, mas nunca para uma área tão grande como essa que nós temos no Brasil, que são 1.942 municípios, que envolvem uma população de algo em torno de 80 milhões de pessoas. É um plano muito complexo de ser feito, nós já estamos trabalhando nele desde o ano passado e queremos deixá-lo de pé, de forma a poder apresentar para o presidente. Ele vem tendo feito de forma colaborativa com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, desde que aconteceu o desastre lá em São Sebastião, em fevereiro do ano passado. E nós temos trabalhado de forma previdente. Imagine se acontecesse o que aconteceu agora aqui no Rio Grande do Sul e nós não tivéssemos já feito 3 seminários técnicos e científicos, não tivéssemos envolvido vários outros setores de governo para termos que começar isso do zero a partir do desastre e desse desastre climático extremo no Rio Grande do Sul. Então, estamos conversando com vários ministérios, já tivemos reuniões com o Ministério Público, reuniões com o Tribunal de Contas, algumas conversas preliminares com parlamentares, porque obviamente o plano terá que ser primeiro levado ao presidente da República para que ele possa fazer os necessários ajustes e encaminhamentos. É algo que nós estamos tentando trabalhar em algumas frentes, tem a ver com o regime jurídico de criar o Estatuto da Emergência Climática, tem a ver com fazer todo um processo de planejamento envolvendo diferentes setores do governo, que vai de agricultura, transporte, energia, em vários níveis. Então, é algo que dá muito trabalho, mas que é preciso ser feito para uma ação de médio e longo prazo nas agendas de preparação, adaptação e, sobretudo, de fazermos com que a gente saia da lógica de ficar fazendo a gestão do desastre, quando ele já aconteceu, para uma lógica de fazer a gestão do risco antes que ele aconteça. Ótimo. Ministra, minha segunda pergunta é a respeito das barragens. Minas Gerais é um estado que possui muitas barragens e a gente sabe que elas são, apresentam fatores de risco ainda mais quando a gente fala de eventos climáticos extremos. Esse é um tema que preocupa o Ministério. A gente pode falar em ações também específicas em relação a esse tema? Esse é um tema que nos preocupa. Os processos de licenciamento de mineração, eles são feitos pelo Estado, mas obviamente que temos uma preocupação, porque o nosso olhar para o cuidado do meio ambiente com a vida das pessoas, com esses eventos climáticos extremos, a situação das barragens que estão em situação de risco fica ainda mais agravada. São algo em torno de 400 barragens que são consideradas de alto risco, e tanto o Ministério de Minas e Energia quanto os órgãos estaduais têm que ficar atentos, porque se tivermos chuvas torrenciais que façam com que essas barragens fiquem cada vez mais sobrecarregadas,
com volume de sedimentos e ainda mais chuvas torrenciais, isso pode ser algo catastrófico. Obviamente que temos que trabalhar olhando para cada órgão que tem responsabilidade em relação a essas situações de agravamento de risco. E com certeza o Ministério de Minas e Energia está atento, mas os órgãos ambientais, o Ministério Público, todos têm que trabalhar de forma conjunta, exatamente porque essas barragens, pela grande quantidade de rejeitos, se elas estão consideradas como sendo de risco, com as mudanças climáticas e chuvas intensas, esse risco é aumentado. Sim, e para finalizar, ministra, em relação ao cerrado, né, o bioma que predomina também em Minas Gerais, esse foi um tema abordado ontem lá no Palácio do Planalto, os índices de desmatamento caíram, mas queria saber também da senhora em relação às ações do Ministério, se há uma preocupação especial com as especificidades, né, do cerrado, para lidar com o cerrado e também para continuar nessa queda do desmatamento do bioma. De fato, o bioma cerrado está sofrendo uma pressão muito grande. Tivemos um aumento de desmatamento de 40%, mais de 40% ano passado. Esse ano tivemos uma queda do desmatamento, mas ainda é cedo para dizer que isso é uma tendência. Já fizemos o plano de prevenção e controle do desmatamento do cerrado, e obviamente que, a exemplo do que já alcançamos na Amazônia, nossa expectativa é de que com uma ação conjunta dos estados, dos municípios, de sociedade civil, da academia, a gente consiga um resultado também para os demais biomas. No governo do presidente Lula, retomamos o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, tivemos uma queda o ano passado de 50%, esse ano já temos uma queda de 40%, conseguimos já também uma queda no Pantanal e na Mata Atlântica, e queremos alcançar resultados que sejam relevantes no Cerrado, na Caatinga e no Pampa, que também são biomas que estão sendo pressionados por desmatamento, e isso pode agravar tanto problema de aumento de temperatura, desequilibrando ali o microclima, tem repercussão sobre a bacia hidrográfica, sobre o regime de chuvas, e nós já começamos a sofrer um prejuízo de produção no Cerrado em função da diminuição dos regimes de chuva. Já temos uma diminuição de 19 mil metros cúbicos por segundo na vazão dos principais rios e uma baixa do lençol freático. Eu costumo dizer que o homem legisla, mas a natureza não assimila. No caso do Cerrado, você tem ali uma parte do desmatamento que é legal e uma outra parte que é desmatamento ilegal. E nós precisaremos fazer um esforço conjunto. Tivemos, inclusive, já uma reunião do consórcio dos governadores, coordenada pela Casa Civil. O Ministério do Meio Ambiente teve uma ação junto aos setores do agronegócio para trabalharmos uma ação que seja efetiva. Ótimo. Eu acho que a gente atingiu o nosso tempo, Felipe. Ainda tem mais 3 minutinhos. Podemos ainda mais 3 minutinhos. Sim. Ótimo, muito obrigada. Ministra, a senhora comentou na nossa primeira pergunta sobre o plano, que precisa também dessa conversa com os parlamentares. Eu queria saber se na avaliação a gente tem um Congresso muito marcado por essa questão mais conservadora em relação ao meio ambiente. Queria saber se o Ministério tem alcançado aí um diálogo mais efetivo, qual que é a avaliação da senhora em relação a esse diálogo Ministério com o Congresso nesse momento? Nós temos uma intensa agenda de diálogo com parlamentares, com o Congresso Nacional. Ontem eu estive no Senado, hoje eu estive lá novamente, inclusive para tratar de questões ligadas ao G20. O presidente Lula fez um movimento de convidar o presidente dos poderes, tanto do Supremo, quanto do Senado, quanto da Câmara dos Deputados, na visita que fez ao Rio Grande do Sul, e pude observar ali da parte do presidente das casas uma preocupação com os eventos climáticos extremos, não só em relação ao desastre, quando já está instalado, com os prejuízos que causou
para o povo do Rio Grande do Sul, mas que também causa em Minas Gerais, quando tem enchentes ou quando tem secas, e na Bahia, em vários lugares do nosso país. Então, nós temos dialogado sim. Se for preciso fazer algumas mudanças em termos legislativos, nós vamos precisar sim do apoio do Congresso, mas o que eu sinto é sensibilidade. Já temos até uma decisão de uma PEC fazendo a destinação de 5% das emendas parlamentares impositivas para ações de reconstrução e de prevenção. Acho que o que está acontecendo é tão grave que nós vamos precisar criar cada vez mais uma lógica de parceria naquilo que é de interesse da sociedade brasileira, independente de partido político, independente de quem é oposição ou situação. Obviamente que essas ações são para aqueles que acreditam e que respeitam a ciência. Os que têm uma visão negacionista, e claro que o Congresso Nacional não se pode dizer que ele em si é negacionista, os que são negacionistas, nós não podemos esperar que eles possam ter qualquer solidariedade com a agenda do clima, mas independente de posição ideológica, os que têm respeito pela ciência, pelo sofrimento das pessoas, respeito pelo meio ambiente, estarão caminhando juntos. Nós queremos que o programa seja um programa do Estado brasileiro, não apenas do governo brasileiro. Por isso, o diálogo com os poderes, e por isso o diálogo com o Ministério Público, com a comunidade científica e principalmente com a nossa população. O plano está sendo feito ainda de forma colaborativa e será levado para o presidente da República para os ajustes e reposicionamentos necessários. Por enquanto, o que nós temos trabalhado são alguns conceitos, como, por exemplo, decretar a emergência climática nos 1.942 municípios que são mais vulneráveis, criando um regime jurídico novo para essa situação de emergência, visando trabalhar ações de adaptação, de preparação para o enfrentamento da mudança do clima. Ótimo. Ministra, queria te agradecer muito a disponibilidade, a entrevista, e nossas portas estão sempre abertas aqui para a senhora. Eu é que agradeço a oportunidade de poder conversar com você, Alessandra, e com todos os... Larissa, desculpe, e todos que acompanham agora, né? A deputada Ana Paula tem sempre me levantado essa questão das barragens, as preocupações. Recebi um dia desse o prefeito Chay e ele me colocava exatamente o que eles estão fazendo lá na cidade em função da grande enchente que tiveram, e eu pude perceber que mesmo em um município com dificuldades é possível fazer ações efetivas para fazer esse enfrentamento, mas vamos precisar de uma ação do governo federal, dos governos estaduais ajudando os municípios.